Boa noite a todos. Lucas 12, versículo 9. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta neste texto. Eu vou tratar desse texto aqui. Bom? Podem sentar, irmãos. Negar a Cristo diante dos homens. Antes de tratar do assunto, deixa eu falar do contexto. O contexto aqui do versículo 1 até o versículo 12, nosso Senhor está falando sobre aquela seita religiosa que tinha no tempo dele lá em Jerusalém e que dominava o povo judeu. Aqueles elementos principais da religião farisaica, eles eram notórios. Era como se um padre estivesse andando com aquelas vestes sacramentais, ou mesmo freira. Então, quando eles passavam, todo mundo abaixava a cabeça, porque os consideravam muito espirituais. Eles paravam numa esquina, oravam e todo mundo ficava embevecidos. Mas Jesus chama aqueles homens de hipócritas. 2 vezes o Senhor lida com eles em Mateus. No capítulo 15, o capítulo inteiro é dedicado com Jesus atacando eles, chamando até de raça de víboras. E no capítulo 23 do mesmo livro, Jesus também trata com eles. E é impressionante que ele não, vamos dizer assim, defende Jerusalém, porque o povo estava seguindo a eles. Então, facilmente há uma disposição dentro de nós para seguir a mentira. Impressionante. É só pegar a verdade e salpicar a mentira um pouquinho, você vai atrás. Então, nesse texto aqui, o Senhor está chamando a atenção dos discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Agora, vocês sabem para que serve o fermento. As mulheres que estão aqui lidam com pães, né? E na massa elas põem fermento. E aquilo é para quê? Para ficar maior? Ela ganha aquela dimensão, né? Mas se você depois mexer, volta ao tamanho normal. A hipocrisia dos fariseus era assim. Queridos irmãos, sempre houve fariseus na história, elementos hipócritas, e onde eles estão, eles fermentam o ambiente, eles dão a impressão de espiritualidade. Jesus condena isso, e eles se tornaram os principais perseguidores do Senhor. Por isso que Jesus chamou atenção. Mas não fique com medo deles, não. Se eles ameaçarem suas vidas, vocês não tenham medo, tá? Alguém pode tirar só seu corpo, mas sua alma não. Só Deus. Então ele está aqui animando os discípulos. Alguém pode matar o seu corpo, mas só Deus, ele fala em Mateus capítulo 10, pode pegar o corpo e a alma e lançá-los no inferno. Impressionante. Então é para não ter medo. E entra aqui o assunto de negar. Ali estavam os discípulos, e aqueles elementos começavam a ameaçar. Você lembra daquele cego que Jesus curou? Só porque Jesus o curou no sábado, ele foi ameaçado. Ele falou: para mim não importa, o importante, eu era cego, agora estou vendo. Então, queridos irmãos, o assunto vem à baila aqui para nos ajudar. Pode um crente negar a Cristo?
O que implica em negar a Cristo? A gente sabe que o assunto não é tão superficial. A gente tem que entrar um pouco em sua profundidade. A possibilidade de alguém estar negando a Ele sem saber, eu refiro a um crente. Então, eu quero tratar disso aqui para ajudar os irmãos, porque nós estamos em dias perigosos. Os nossos dias são exatamente aqueles descritos por Paulo, lá no capítulo 4, 2 Timóteo. Dias maus, onde os homens são difíceis de domar. É mais fácil domar o leão do que domar os homens de hoje e as mulheres. Nós estamos vivendo esta época. Eles por fora parecem bonitos, atraentes, mas por dentro são feras. Então, a ordem aqui é a seguinte: o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Que advertência do Senhor. Jesus não convida para uma vida fácil como crente, não, irmãos. Você é salvo? Sou, pastor. Vai para o céu? Vou me converter a Cristo. Mas o caminho até lá que é difícil. Então, você precisa de graça todos os dias, humildade e oração, para caminhar enfrentando todo o mal. Você é um crente sério? Você não vai perder sua salvação. Você vai chegar lá, mas com lutas. Então, se você é um crente, há perigo de negar, mas logo você cai em si, igual Pedro, negou, chorou tremendamente depois. Então eu tenho basicamente 3 assuntos para serem tratados aqui. Vamos lá. O primeiro, negando a Ele ao rejeitar-lhe obediência para a salvação. Aqui eu me dirijo aos que não são crentes. Como é que os homens fazem? Os homens incrédulos negam a Cristo? Claro, a vida deles, 100%, da cabeça aos pés, é uma autonegação de Cristo. O que a Bíblia diz? O que permanece rebelde contra o Filho. Não está falando da igreja batista. Não está falando daquela outra igreja ali. Está falando contra o Filho. Então nós temos que examinar bem as coisas. Deus está interessado em mostrar a glória do Filho dele. Não a glória de minha igreja. Não tem glória nenhuma aqui. Nem a minha, não tem nada. Tá? Eu sou um vermezinho aqui na história. Logo, o Senhor me tira daqui. Nós somos assim, queridos irmãos. O alvo é a glória do Filho. Então vamos lá. Primeiro lugar, os incrédulos trocam a luz que veio ao mundo pelas trevas. O que é luz e trevas na Bíblia? É verdade e mentira. Está vendo aqui? Verdade e mentira. Quando a Bíblia fala conhecereis a verdade, podia trocar, conhecereis a luz. Mas a palavra verdade vem para explicar isso, está tudo claro. A Bíblia não deixa ninguém sem informação correta. Mas os homens fogem disso. Eles correm da palavra. Eles se refogem dentro das suas casas. Eles correm para os seus banquetes mundanos. Eles vão atrás dos seus amigos. No dia do Senhor, que é o dia de domingo, onde eles estão? Estão farreando. Estão negando a Cristo. E meus queridos, lembrem bem que cada canto deste mundo, cada lugarzinho que nós pisamos aqui, cada lugar onde eu ponho o dedo pertence a Jesus. Foi Ele quem criou. Ele é o herdeiro de tudo isso. Então não tem maior tragédia para o ser humano
do que viver uma vida fazendo o que quer, trabalhando, ganhando dinheiro para viver no pecado. Que coisa horrível. Negando a Cristo. A Bíblia chama isso rebelde contra o Filho. Também, usando outras palavras, é trocar o Rei da Glória pelo Príncipe das Trevas. Infelizmente hoje, Satanás tem usado as seitas modernas para encobrir a realidade de Satanás. Satanás se esconde nas trevas, ele não deixa ninguém saber dele. Mas ele está atrás de falsos mestres, ele está atrás de dinheiro, ele está atrás das famas, e ele descobre qual o seu gosto principal. É assim que ele faz com os homens. Os homens não querem Jesus, porque seguir a Cristo é caminhar para o céu. Lá está a glória dos crentes. Mas lá não tem cerveja, nem sexo e imoralidade, nem ladrões, nem trapaceiros, nem mentirosos. Então eles não querem isto. Também, eles declaram que não aceitam o governo de Cristo. Eles não aceitam. Eles falam isso. Olha o lar deles. Eles aceitam a glória da palavra de Deus dentro da casa deles. Eles leem a Bíblia para os seus filhos. Eles conduzem a esposa para a casa do Senhor? Não. Eles criam um ambiente de temor ao Senhor? Não. Eles lideram a vida espiritual com amor das suas esposas? Não. Impressionante. Eles não querem o governo de Cristo. Mas quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Quem colocou o nosso presidente foi Ele. Quem colocou o presidente nos outros países foi Ele. Ele tira quando Ele quiser. Reina o Senhor. Falam umas 4 vezes isso nos Salmos. Reina o Senhor. Outro detalhe, eles declaram que odeiam esse reino. Seguir a Cristo é trocar de reino. Quando a pessoa é salva, ele deixa o reino do mundo e passa para o reino dos céus. Lembra? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é tudo diferente. A gente aprende o que falar. Agora um controle sobre nossas línguas, nossa maneira de ver as coisas, nossos interesses. Tá? Por quê? Trocamos de reino. É isso que Paulo fala em Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade do reino das trevas e nos levou, transportou para o reino do Filho do seu amor. Também eles declaram que rejeitam suas leis e seu padrão de amor. O amor do mundo é um amor egoísta, miserável. Por todo lugar você vê os homens tendo suas esposas, mas ambicionando as filhas dos outros, as mulheres alheias, e as mulheres fazem a mesma coisa hoje. Isso que o mundo fala de amor. Então eles não querem o amor de Cristo, porque o amor de Cristo é um amor sacrificial, que envolve o crente em domínio próprio. É uma luta, mas o crente enfrenta cada dia. Eles também confessam que amam o mundo, então não querem Cristo, eles querem o mundo. Olha, o mundo está aí, ó. Você pega o seu carro e vai para onde você quiser. O dia do Senhor você vai querer reunir os amigos para curtir. Eles não estão nem aí. Eles também declaram que preferem o caminho fácil. O caminho para o céu é estreito. O caminho para o inferno é largo. Milhares estão ali. Então eles querem curtir esse caminho. Querem pular, dançar, virar o carnaval aí. Eles não estão nem aí.
Eles fazem um carnaval para publicamente desafiar os céus. Apresentar, dizer a Jesus: nós faremos o que nós quisermos fazer. As tuas leis nós vamos quebrá-las. O Salmo 2 trata sobre isso. Nós vamos quebrar como se quebra algemas. Nós queremos as mulheres mostrar a nudez delas. E os homens também. Hoje eles estão querendo os homens serem mulheres. Estão desafiando a Deus. As mulheres querendo ser homens. Eles também não querem porque não toleram as dificuldades de carregar a cruz. Muita gente entrou aqui, mas quando perceberam a dificuldade de carregar a cruz, não é fácil. Dia a dia enfrentamos, no lar, na vida, as lutas. O Senhor não prometeu tirar, Ele prometeu estar conosco. Carregar a cruz é para muitos penoso, muito. Algumas pessoas começam bem, vão conosco na jornada, mas de repente param, voltam. Mas Cristo não chamou para uma vida fácil. Ele chamou para carregar a cruz, o peso da cruz, e é a nossa cruz. E depois que acostumar, ainda carregamos a cruz dos outros, os fardos dos outros. Impressionante. Eles também declaram que preferem a injustiça e a iniquidade. São mentirosos, são avarentos, amam o dinheiro, não estão contentes com nada de que têm. Dá uma olhada nas casas lotéricas e você percebe o que é o homem no pecado. Eles nunca estão contentes, nunca. E quando as coisas ficam terríveis, eles passam a enganar os outros. Eles preferem a iniquidade. Os homens não mudam, queridos. Mesmo no inferno, eles estão rangendo de raiva lá. Então, é uma declaração de que aceita todo o sistema de mentiras deste mundo. Todo o sistema. Se você não gosta da igreja aqui, tem outra ali na esquina, tem outra naquela esquina, tem outra ali adiante. Vou oferecer para quê? Um caminho mais fácil. Não o caminho da cruz. O caminho da oração. O caminho da santidade de vida. Esse é o caminho. John MacArthur nunca facilitou a entrada de pessoas na igreja dele, para que entrasse muita gente. Ele sempre foi fiel. Eu já contei aqui para os irmãos de como um médico judeu entrou no escritório dele, arrasado. Falou para ele: eu tô com a minha vida estraçalhada. Eu tenho uma clínica de aborto. Eu tive a primeira mulher, larguei. Tinha a segunda, larguei. Estou com a terceira. O que é que eu vou fazer? John, eu não posso fazer nada por você. Mas eu tenho esse livro aqui. Pegou uma Bíblia, deu para ele. Leia, João. Depois você vem aqui. Ele levou, pouco tempo depois ele voltou. Tinha lido João e voltou e disse: eu li João e descobri que Jesus é Deus. Depois eu li Romanos e descobri a salvação que ele trouxe. Olha o que Deus fez. Acabei de fechar minha clínica de aborto. Voltei para minha esposa. Olha o que Deus faz, queridos. Quando há avivamento, mas eu quero acrescentar mais 4 coisinhas aqui. A primeira é:
É o homem erguendo-se contra o oleiro. Romanos 9 fala sobre isso. Quem sou eu? Quem é você? Um vaso. Nós somos de barro. Deixa um carro lhe pegar, você vai ver o que é um barro. Lembra? Romanos capítulo 9 fala que Deus, durante o tempo que uma mulher está grávida, a minha nora está grávida, o Senhor está ali no útero dela, maravilhoso, formando a criancinha que eles tanto esperavam. É o oleiro que faz vaso para honra, um vaso para desonra. Então, quando vejo esses homens e mulheres no mundo rejeitando a Cristo, é simplesmente um vaso de barro erguendo-se contra o oleiro. Muitos são mortos cruelmente por causa da ira de Deus. Também é amar o pecado e rejeitar o amor glorioso na cruz. Não tem uma mensagem maior na Bíblia do que a mensagem da cruz. Hoje eu vejo pastores gastando tempo com família. A Bíblia gasta tempo com a mensagem da cruz. Cristo veio ao mundo para salvar, para tirar pecadores das trevas. Essa é a mensagem de Gênesis até Apocalipse. Ele não veio ao mundo para fazer as outras coisas. Depois que você é salvo, então tem ensino para você. Tem ensino para uma mulher crente, tem ensino para um homem crente. Mas enfatizar isto dia após dia, você desvia do propósito bíblico. Também é armar-se em guerra contra Deus e contra os seus atributos. Não tem coisa mais suicida do que um homem no pecado. Ele simplesmente está desafiando Deus. Na casa dele, no motel, na rua, no emprego, nos pensamentos. Ele não sabe que Deus está vendo tudo. Você não pode esconder de Deus. Mas eles tratam Deus como se Deus fosse um homem. É a mentalidade do ímpio. Deus está vendo tudo. Enquanto Moisés estava lá em cima do monte, 40 dias ninguém estava vendo nada. Fizeram o bezerro de ouro lá embaixo. E Deus estava vendo tudo. Falou: o que é que aquele povo está fazendo? E eu finalizo essa parte aqui dizendo que é preferir ser alvo dos terrores eternos e motivos de zombaria dos anjos. Queridos, não tem algo mais precioso para os anjos do que aprender com os crentes. Enquanto vocês estão aqui, os anjos também estão. Eles estão estudando teologia. Eles não entendem teologia. Se você pensa que Deus manda os anjos pregar, é puramente mentira. Eles não entendem isso. Porque Jesus não morreu pelos anjos, morreu pelos homens. Então eles estão impressionados. Capítulo 15 de Lucas diz que há alegria nos céus entre os anjos quando um pecador se arrepende. Eles ficam impressionados. Então, rejeitar a Cristo é motivo de zombaria dos próprios anjos. Por isso ele fala, diante dos anjos. Vamos para o segundo ponto aqui. No segundo ponto, o caminho certo para negar a Cristo. Agora eu vou diretamente aos crentes. E nós precisamos atentar para isso. O que eu vejo hoje são muitos crentes orgulhosos. Não gostam de mensagens que lhes ofendem. Ficam chateados. Mas nós precisamos ser ofendidos. Eu preciso ser. Eu sou muito arrogante. Eu acho que eu sou muito importante. Não sou nada. Então deixa eu falar com os crentes agora. Quais são os passos que levam um crente a negar a Cristo? Primeiro, preparamos o caminho para a negação quando não importamos com uma vida em comunhão íntima com Ele, na palavra.
não é meramente sentimentalismo, é comunhão de propósito. Eu não sei quantos aqui têm seu lugar secreto na sua casa, onde você fecha a porta, leva a sua Bíblia, leia ali. Minha mãe fazia isso. E ali tem um tempo que eu lembro que ela cantava os hinos. E depois ela orava pelos filhos todos. Deus guardou muito da oração de minha mãe. Impressionante. Aquela comunhão com o Senhor manteve Dona Rosa forte até o fim. Até o fim. Até na hora da morte. Segundo lugar, é não ter a palavra de Deus, é o caminho próprio para negar ao Senhor. Se você não importa com a sua Bíblia, se você não ler a Bíblia, tá? Eu li a respeito de uma mulher que perdeu o óculos dela, depois de muito tempo achou na Bíblia, ela não estava lendo. Olha, queridos, a maior riqueza que alguém possa ter é a palavra de Deus na casa. Se você despreza a palavra de Deus na sua casa, você está jogando o tesouro mais bendito que tem fora. É o tesouro para a sua vida, para os seus filhos. Muitos desviaram do Senhor por causa disso. Começaram bem, mas começaram a abandonar a Bíblia. Aí tem tempo para filmes, tem tempo para novelas, tá? Tem tempo para passeios, mas a palavra de Deus deixada de lado. Alguém disse que o maior perigo para um país é quando Deus tira a palavra dele. E Deus pode fazer isso com o Brasil. Não falo dele tirar a Bíblia, mas dele fechar a palavra. De tal maneira que ela é considerada um livro de suspeição. E muitos usam sim. Eu me lembro de um casal que ele tinha a Bíblia aberta no começo da escada que sobe para a cozinha. Assim, superstição, irmãos. Como se a Bíblia fosse espantar maus olhados. Não tem nada a ver. Mas isso que acontece. A palavra de Deus não é enfeite, não é flor, não, ela é espada. Vamos adiante. Quando também não importamos com uma vida de oração. Eu já tratei disso antes um pouco, mas vale a pena lembrar disso aqui. Quando nós não importamos com uma contínua atividade de oração, pessoal e na igreja. Eu falo isso porque há um desdém pela casa de Deus hoje. Nós não gostamos de culto onde nós não sentimos bem. Culto é para Deus sentir a glória dele, onde eu agrado o meu Senhor. Então eu tenho uma vida de oração particular e uma vida de oração coletiva, junto com os irmãos. O que nós somos aqui? Um grupo de soldados. Eu dou glória a Deus. Os irmãos que frequentam aqui são pessoas de lutas. Não abandonaram o barco, não. Quando o barco estava afundando, eles foram lá e taparam o buraco. E continuaram firmes. Na guerra é assim, queridos. Nós estamos trabalhando para Deus. Nós estamos pedindo pelo nosso país, antes que a ira de Deus venha. Nós estamos com os comunistas cercando o país. E a primeira coisa que eles fazem quando entram é acabar, pôr fogo nas igrejas, matar os pastores. Eles fazem isso. E se você tem Bíblia, qualquer outra coisa assim, eles vão tomar tudo. Então não brinque.
Então, o zelo pela palavra de Deus e a casa de Deus e a vida de oração deve ser permanente na vida do crente. Também, queridos irmãos, quando os prazeres mundanos são bem atrativos. A Bíblia fala de Demas, Paulo sofrendo na prisão, perseguido, Demas o abandonou. Quando o apóstolo estava mais precisando, cadê ele? Cadê? Foi para o mundo. A Bíblia diz que ele amou o presente século. Impressionante, né? Você está na igreja, depois você olha lá para fora, você vê o burburinho do mundo, você vê carro para todo lado, o povo alegre, passeando, comendo do bom e do melhor, divertindo, e eu aqui no sofrimento. Está vendo? Nós abandonamos o Senhor. O Salmo 73 é para isso também. Aquele salmista Asaf, foi assim com ele. Ele olhou, viu aquele cara lá do mundo, fumando um cachimbo muito bonito, soltando as baforadas do cachimbo, negando a Deus, xingando, todo gordo, cheio de dinheiro, o povo todo ao redor dele dizendo: uau, que homem rico, eu quero ser igual a ele, eu quero beber da mesma fonte. E o salmista Asaf falou: quase eu caí, até que eu entrei no santuário de Deus e soube o que é que acontece. Esses elementos é por pouco tempo, eles estão caminhando seguro, de repente eles escorregam. Que coisa! Mas eu tenho mais aqui. Nós tomamos um caminho certo para negar o Senhor, quando o coração fica endurecido por não tratar com pecados conhecidos. Isso aqui é terrível. Eu conheço várias pessoas que brincaram com o pecado, brincaram de fornicação, depois esqueceram, casaram com outro, como se nada tivesse acontecido. Passaram por cima da maldade e acham que a vida está boa. Se o pastor Davi Sena não me aceita aqui, tem outra igreja. Por quê? A vida está boa? Não, você está convivendo com o mal. Tem que voltar e tratar. Foi assim que aconteceu nos dias de Esdras, quando ele chegou lá em Jerusalém, que viu que os homens tinham casado com mulheres de outras nações. Esdras simplesmente ajoelhou, rasgou suas vestes e entrou em pranto. Nós estamos aqui numa situação difícil, fazendo de tudo para recuperar Jerusalém, e vocês fazerem uma coisa dessa. O que há de ser de nós? Por um pouco de tempo Deus trouxe a graça dele aqui. Foi então que os homens falaram: pode deixar, nós vamos despedi-las, porque na lei de Deus era proibido. Hoje o homem comete adultério, está tudo bem, vai casar com outra. Para o pastor da igreja, ele não quer perder, perde o dinheirinho que entra. Não é verdade? Está tudo bem ali. Está negando a Cristo. Está negando a Cristo. Uma pessoa que age assim, ela nunca conheceu a salvação. Ela está adormecida em seu pecado. Ela está guardando o farrapo lá dentro da alma dela. E ela está indo para o lago de fogo. Porque a Bíblia fala que os adúlteros serão atirados lá. Um crente pode cair. Um crente pode cair num pecado desse. Mas se ele se arrepende, e Deus diz: Deus, eu nunca mais farei uma coisa dessa, para a glória tua. Esse é o sincero crente. Então a diferença de uma queda
e da vida de um adúltero. Há diferença. Também, queridos, Provérbios 28:13 diz o quê? O que confessa as suas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que nós estamos querendo aqui na igreja? Pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos. Entrou um casal aqui há poucos dias. Ele falou: eu vim na igreja para adorar. Nós não estamos querendo adoradores. Nós estamos querendo pessoas arrependidas, que confessam a Cristo. Na hora da mensagem, ele não quis abrir a Bíblia. Deus não está atrás disso. Ele está atrás de arrependidos. Porque Ele, quando salva, Ele ensina como adorar, em espírito e em verdade. Está ligando o homem na alma e o homem na verdade bíblica. O nosso país está cheio de elementos perigosos, fazendo a mente dos jovens com falso louvor. Esses dias lá em casa, 2 moços que foram fazer um serviço lá no prédio. O carro dele estava ligado o som. Ele falou: eu liguei para ouvir os louvores, a adoração. O que é adoração? Que baderna é essa aí? Isso não é adoração a Deus. Um cara gritando o tempo todo: eu te amo, Jesus. Isso não é adoração a Deus. Jesus não quer ouvir isto. Ele quer ouvir corações consternados, humilhados perante Ele. É isso que atrai Deus, e não esse barulho. Outro detalhe, queridos: quando a ausência de uma humildade, a vida do crente deve ser de contínua humildade, não diante dos homens, diante de Deus. Humildade, dependendo dele. Quando falta alguma coisa na sua casa, vai para o canto. O Senhor cuida de você. Você está trabalhando, mas enquanto você estava trabalhando, Ele que já tinha providenciado. Deus não espera as coisas acontecerem, Ele já faz tudo. Ele arruma a mesa e põe a comida na mesa para os seus. Enquanto você dorme, Ele já providenciou tudo. Ele é o pai das viúvas e dos órfãos. Ele não retira o trabalho, mas Ele diz que Ele sustenta, Ele que providencia para os seus. Humildade, uma vida de completa dependência de Deus. E mesmo que você tenha tudo, viva humilde, viva na dependência dEle. Poucos são os crentes que aprendem a dar graças. Exige de nós uma ferocidade da fé, para rasgar o coração e dizer: meu Deus, glórias a Ti. Glórias a Ti. Na hora da comida, na hora de qualquer coisa. Rendei graças ao Senhor. Isso é feito pela fé. As emoções não entram aqui. A Bíblia dá ordem para fazer: rendei graças ao Senhor. Também, quando há aquela capacidade de confiança própria. Pedro era assim. Pedro era um homem autoconfiante. Ele achava que o poder dele estava na espada. Ele queria defender Jesus. Jesus não precisa de defesa. Ele é Deus. Ele até falou para Pedro: Satanás pediu você para cirandar você, para peneirar você. Pedro não sabia. E foi de fato. Na hora da cruz, cadê Pedro? Ele pensou que ele encararia o perigo. Mas quando Jesus foi preso, Pedro virou um verdadeiro covarde.
E nós somos assim. Quando a gente pensa que a gente é valente, Deus solta a gente, para mostrar que nós não valemos nada. Pois é, aquele homem que cortou a orelha daquele soldado, agora estava fugindo de uma criada, com medo. Eu já tive momentos que Deus me deu o poder para encarar as coisas, e fui forte nisso, mas noutra ocasião já não deu certo. Lembra do rei Joás? Tem muitos que começam bem. O rei Joás foi assim. Começou bem. Todo mundo esperava que Joás seria o melhor rei em Jerusalém. Ele tinha um tutor ao lado dele. Os pais dele tinham morrido, assassinados. Ele foi criado por esse tutor, era um sumo sacerdote Joiada, um homem de Deus. Enquanto Joiada estava vivo, Joás foi um bom rei. Mas assim que aquele homem de Deus partiu, Joás mostrou suas unhas, quem ele era. Ajuntou com maus elementos, matou os filhos de Joiada e foi assassinado depois. Cuidado, irmãos, com autoconfiança. Quando eu vejo um crente falar, pastor, domingo eu estou na igreja, eu estou certo que ele não vai estar. Ele falou na carne, ele não falou no espírito. Eu já vi muita gente assim. Autoconfiança. Nós dependemos da graça para tudo. Também quando não há zelo pela verdade. Nós estamos precisando de homens e mulheres zelosos pela verdade. Defende a sua fé, custe o que custar. Nós estamos vivendo hoje a religião do café com leite. Você não sabe o que a pessoa é, se é café ou leite. É misturado. Porque misturou com tudo. Não há nada definido hoje. Nada. Não há aquele zelo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei para onde eu vou. Eu nego compartilhar com seus pecados lá fora. Falar firme e seguro. Nós temos medo de perder amizades. Mas muitas pessoas não são salvas porque nós temos medo. Nós negamos a Cristo. Também, irmãos, o coração também é tomado de surpreendente medo. Não fique pensando que é fácil confessar a Cristo. Elias venceu lá no monte, venceu mais de 400 profetas, sozinho. Chamou o poder de Deus, e o fogo de Deus desceu. Ele matou todos aqueles profetas, mas no dia seguinte estava fugindo de Jezabel. Na Bíblia não há lugar para a gente pensar, Elias era melhor, Pedro era melhor, Paulo era... Não, eram homens iguais a nós. É o poder de Deus que atua. No outro dia estava Elias lá, pedindo que queria morrer, deprimido. E sabe de uma coisa? Ele passou a ser ocupado pela depressão, sentimento de autocompaixão, como que dizendo lá dentro, eu não mereço isso, trabalhei tanto para Deus. Deus nunca tem dó da nossa depressão, irmãos. Nunca. Eu já ouvi de muitos pastores que se mataram. Ele foi um assassino da vida dele mesmo. Deus não tem dó e compaixão de nós. Ele
Ele nos dá umas boas palmadas para a gente aprender, não ficar com dó de nós mesmos. Ele não passa a mão, tadinho. Quando Paulo pediu, Senhor, livra-me desse problema que eu tenho, que eu acho que era na vista dele. Ele falou, não vou livrar, não vou curar. O que você vai ter a minha graça, para lhe sustentar dia após dia, para você não ficar orgulhoso. Olha que coisa. Então, se tem uma coisa que Deus quer fazer para nos tornar mais amadurecidos, é aprender a ter coragem, nunca desanimar na jornada. E também passa a ver o mundo com uma perspectiva melhor e despreza o caminho de Cristo. Que tristeza. Nós começamos a ver o mundo melhor. Desponta-se toda covardia diante do sentimento de ser perseguido, o medo de ser perseguido. Será que fulano de tal vai tornar meu inimigo? Na hora de defender sua fé, não tenha medo. É melhor perder a amizade do que desagradar o Senhor. Às vezes estamos no meio de incrédulos. Eles falam imoralidade, nós não temos capacidade de abrir a boca e censurá-los, com medo. O nome de Deus está nas nossas vidas, irmãos. Então, o que acontece? Estou terminando aqui. Ele procura um caminho religioso mais favorável à carne. Então, se você quiser, tem muito caminho religioso mais favorável. Aquele lugar ali fala mais bonito, mais agradável, um chazinho melhor, uma comidinha melhor. Sabe? Então você procura isso, você vai achar, onde você se sente bem. É culto a Deus? É culto para eu sentir mal, porque estou diante de Deus, da palavra dele. Fere o meu orgulho, meu ego. Então eu caio espantado perante ele. Eu pensei que eu era alguma coisa, não sou nada. E também ele passa a glorificar e endeusar os homens, ao invés de buscar a glória de Deus. Está acontecendo isso hoje. Quando eu não quero encarar a verdade da cruz, eu procuro pregadores que falam bonito. Eu já vi pregadores modernos agora serem chamados de mitos. Isso é idolatria, irmãos. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos servos. Servos do Senhor da glória. A honra não é nossa, é dele. E ele não distribui nem um pedacinho, nem uma vírgula sequer da glória para nenhum pastor. Então, endeusar homem é criar uma estátua para a sua vida. Esse é o tipo de pastor que eu quero. E para terminar, vamos para o último ponto aqui. Eu quero falar sobre o terror de negar a Cristo. Porque ele diz no versículo 9: eu negarei perante os anjos de Deus. Em primeiro lugar, mostrará no viver que nunca pertenceu a Cristo. Que perigo! Uma vida de contínua negação é uma demonstração de que a pessoa nunca foi crente. Nunca foi. Você tem medo dos homens? Então você vai negar o Senhor. Você tem medo daquele que pode matar seu corpo? E não tem medo daquele que pode matar a alma, o corpo, e lançá-los no inferno? Que coisa! Tal pessoa que nega o Senhor
caminha pelo caminho largo, com a multidão debochada. Pedro negou? Negou. Mas depois foi para o Senhor, com a cabeça baixa. E o Senhor recebeu com transbordante amor. E deu para ele aquela notícia: no final da sua vida você vai ter um fim que você nunca esperava. Foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Que coisa! Ó, meus queridos, ser crente não é fácil. Confessar a Cristo não é brincadeira. Lá na Rússia, quando os crentes eram perseguidos, vários crentes aprisionados. E uma vez soltaram um grupo de crentes. Soltaram de propósito. E aqueles irmãos saíram para a liberdade. De repente, eles soltaram os cães ferozes para matar os crentes. Sabe o que aqueles crentes fizeram? Quando viram os cães vindo para ele, eles ajoelharam e começaram a orar. Os cães chegaram perto deles e caíram ali perante eles, começaram a gritar. Os comunistas de longe falaram: nós não podemos mexer com os crentes. Confessar a Cristo. Quem nega Cristo está mostrando que sua fé não é a mesma dos santos. Não é aquela fé que foi dada aos crentes. A sua fé não é a espada que você usa todo dia para golpear o mal. Logo você está de mãos dadas com o mundo. Eu já vi pessoas que liam a Bíblia sempre, mas depois abandonaram e passaram a gastar tempo assistindo filme. Olha como passou a negar Jesus. Nada contra um filme, quem quiser assistir pode, mas você passar tempos e tempos assistindo aquilo, você está enchendo o seu coração de lixo. Outro detalhe, e aqui completa a mensagem: nada possui tal pessoa que possa ensinar aos anjos. Os anjos estão aprendendo teologia, mas agora eles estão dizendo: quem é esse elemento? Ele disse que era crente, mas agora ele está negando diante dos homens lá. Olha o que Jesus vai fazer: eu o negarei perante os anjos. Olha, não é meu. Cristo negará. Isso aqui é terrível, irmãos. Ele está dizendo que aquela pessoa não era conhecida por ele. Ele vai dizer: nunca lhe conheci. Nunca. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor vai dizer: olha, eu não morri por ele. Não, eu morri pelo meu povo. Meu povo eu conheço, mas ele não. Que coisa terrível. Ó, que o Senhor venha ao nosso encontro para nos livrar dos perigos diante dos quais nós somos tão sujeitos. Talvez hoje à noite, diante de todos aqueles que vão ouvir a mensagem, possa haver pessoas que foram convencidas, quebrantadas no coração, por estarem negando a Cristo no viver. Que seja um tempo de refrigério, de invocação, de quebrantamento, para voltar de fato para a palavra de Deus. E que Deus aplique a sua palavra, para que nós, os crentes, vivamos na dependência dEle, em santidade de vida.